Bom dia! Estamos aqui novamente juntos neste domingo, através do nosso canal aqui pelo YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, para que possamos juntos, mais uma vez, entrar em conexão com esse mundo espiritual que nos alicerça e que dá para nós todas as oportunidades necessárias para que possamos evoluir. E através da nossa casa, que já está sempre aberta para receber vocês, basta você estar ligando para lá, agendando a sua consulta para os seus tratamentos, onde pela qual tudo será dado a você de acordo com a sua necessidade. E aqui pelo nosso canal, temos várias palestras, instruções que vão fazer com que você possa conseguir entender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita. Eu sou a Ana Cristina e mais uma vez venho lhe convidar para que possamos juntos realizar o Evangelho no Lar. E vamos assim nessa luz infinita do nosso Criador, em primeiro lugar, a agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez reunidos. Que possamos assim abrir as nossas portas, as nossas janelas do nosso lar, para que possamos estar convidando aos nossos mentores e amigos espirituais, para que eles já possam ir adentrando e assim, com uma suavidade imensa, possam ir estar observando cada cantinho, os pisos, os tetos e as paredes, observando as pessoas que estão entre nós, os nossos familiares, e que eles já possam, se assim porventura existir alguma energia contrária ao bem e ao amor, como a desarmonia, como a doença, a tristeza, a insegurança e tudo mais que possa fazer com que sua casa esteja assim um pouquinho acabrunhada, um pouquinho pesada, carregada, que eles possam retirar tudo isso e colocar no lugar de tudo isso muito amor, muita solidariedade entre todos, muito respeito, muito carinho entre todos e que Mãe Maria possa nos abençoar hoje e sempre. E assim nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E vamos assim mais uma vez nesta manhã conversarmos um pouquinho sobre leis morais. Hoje no capítulo 2, sobre o livro 3º do Livro dos Espíritos, vamos falar um pouquinho sobre a lei da adoração. E para que possamos entender bem claramente sobre a lei de adoração, a primeira pergunta, a 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Assim como na pergunta 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. E é este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Pois bem, sabemos que existem 1000 maneiras de orar. Cada religião tem a sua doutrinação, vamos dizer assim. Isso desde os tempos bem remotos, sempre ouvimos, estudamos, que de acordo com cada religião, vai de acordo com a afinidade que lhe atrai, que há rituais, que há sacrifícios, que há oferendas, cultos de imagens e até mesmo sacrifícios que podem levar ao ser humano uma fragilidade um pouco maior. Mas tudo em cima daquilo
que eles acreditam que vai agradar a esse Deus tão misericordioso. Para nós da doutrina espírita, não nos cabe aqui julgar de maneira alguma, porque desde o momento que aquela religião que você frequenta, ela te aproxima cada vez mais de Deus, que é o nosso único Criador, está tudo certo à sua maneira. Só que dentro da nossa doutrina, nós não temos cultos a nenhuma imagem, não temos rituais, não temos sacrifícios, pelo contrário. Nós somos livres para poder entender que temos sempre que fazer o bem para que o mal não percorra para nenhuma outra pessoa. Porque sabemos que se você plantar o bem, você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, na certeza, o mal não chegará até você. Mas Deus, com sua misericórdia, vai te dar a oportunidade de você passar por qualquer tipo de situação que vai fazer com que você reflita, que você entenda que aquela sua ação lá atrás poderia ser diferente. Porque Deus não castiga. E Deus também não exige de você nada daquilo que pelo qual você ainda não tem condições de realizar, por falta de seu entendimento, por falta da sua evolução. Por isso que nós espíritas acreditamos piamente na lei da ação e da reação. Também sabemos que hoje a medicina avança em todo o mundo, atestando a influência decisiva de fatores como a fé, a oração e os fatores transpessoais no fenômeno da cura. Percebe-se que há uma evidente diferença entre as pessoas que cultivam a espiritualidade e as que se mantêm fixadas apenas nos interesses materiais, que já despertou para a espiritualidade, cultivando a própria consciência em níveis mais ampliados. Faz vibrar todas as suas células em padrões mais saudáveis. O amor é o sentimento fundamental que brota quando despertamos para a lei de adoração. Orar não é um conjunto de palavras, mas uma atitude interior. As preces recitadas têm pouco ou nenhum valor. O sentimento é o fio condutor de sua potência. Quanto maior o estado de devoção, o sentimento, tanto maior seu alcance. A doutrina espírita ensina que a oração verdadeira é feita com o coração, e é por isso nós devemos desenvolver a atitude da entrega. Saber entregar a Deus uma qualidade que demonstra confiança e humildade. Um indivíduo orgulhoso não entrega nunca e também nunca se entrega, porque só confia em si. Ele é o próprio Deus. Quando reza, o que acontece raramente, faz como um ato exterior, de fachada, ou apenas como um exercício superficial da mente. Só os humildes sabem rezar. Essa qualidade foi exaltada por Jesus, que os qualificou de bem-aventurados. De um outro lado, estão os egoístas. Esses, quando rezam, o fazem para pedir alguma coisa. Dificilmente agradecem. Pessoas que têm o hábito de orar, mas ficam pedindo o tempo todo, estão centradas em si mesmas e não avançaram ainda para um nível superior de consciência. Não avançaram para além de si próprios. Saber entregar e entregar-se na oração é um atributo que demonstra maturidade psíquica, evidencia a noção da própria dimensão, ao mesmo tempo em que a pessoa que assim procede mostra responsabilizar-se por si mesma, tanto que toma a atitude de orar, e há pessoas que nem isso fazem.
Por outro lado, tem a dimensão de muitos limites enquanto ser humano, de possibilidades restritas diante da vida e busca no ser superior aquilo que sozinha não tem como alcançar. Quem tem na oração uma companheira de sua vida sabe a diferença que isso faz. Principalmente se cultiva a prece desde os momentos bons. Quando se está bem é que são semeadas as sementes do fortalecimento interior e não quando já se estabeleceram as dificuldades. É pena que as pessoas normalmente se lembram disso apenas quando já estão numa situação difícil. Dificilmente uma pessoa ora com sabedoria quando está com problemas, porque normalmente ela acaba pedindo a solução daquilo que está ocorrendo, apenas baseada na sua dificuldade imediata. São aquelas orações das quais o indivíduo fica dizendo para Deus o que ele deve fazer. Hoje, modernos estudos apontam que a oração que mais funciona é a que é feita no gênero seja feita a vossa vontade, ou seja, é a prece da entrega, que reconhece a limitação da nossa visão e que percebe um poder supremo superior às nossas possibilidades. Sobre o ponto de vista mental, normalmente vivemos numa total ausência de silêncio interior. Nossa mente é barulhenta, sempre preenchida por inúmeros pensamentos. Nossa vida emocional é ansiosa e nossa afetividade insatisfeita. Para orar, é preciso antes silenciar. O estado de recolhimento é, por isso, fator indispensável para a prece. Diferentemente de outros estabelecimentos religiosos, na casa espírita, incentiva-se a oração conduzida num tom calmo e sereno. O ambiente deve ser simples e sem grandes ornamentações, a fim de que fique priorizada a interiorização do indivíduo. Preces recitadas, mecanicamente proferidas com paramentos rituais, normalmente desviam o foco da alma para o ambiente externo e não atingirem com profundidade um contato verdadeiramente superior. Por isso que para orar é preciso dominar uma fórmula. Na verdade, orar é conversar com Deus dentro de si mesmo em pensamento. Existe uma oração que se dá sem palavras. É um estado interior constante de gratidão diante das coisas. Eu posso estar trabalhando, lendo, escrevendo um livro, caminhando na rua, tomando um sorvete e estar orando. Quando eu converso com uma pessoa e sou simpático para com ela, dando-lhe minha atenção naquele momento, eu estou orando. Uma sintonia superior não pode se estabelecer de forma satisfatória apenas em um momento isolado. Ela deve ser, sobretudo, desenvolvida para permanecer a maior parte do tempo em tudo o que fazemos. Muitas pessoas vivem como se estivessem dormindo. Isso acontece, infelizmente, com a maior parte dos seres humanos e a chamada consciência de sono. Significa viver mecanicamente desassociado de uma percepção maior da vida e dos fatos. O indivíduo vive apenas para dormir, alimentar-se, trabalhar e gozar a vida, dedicando-se apenas aos interesses materiais e não tem nenhuma cogitação de ordem espiritual. Particularmente no contexto da sociedade atual em que vivemos, esta maneira de levar a vida é quase uma regra geral, traduzida pela busca desenfreada do prazer como uma forma de alcançar a felicidade. Como a felicidade é um estado interior, ter e fazer não são o suficiente para alcançá-la. É preciso, sobretudo, ser. A oração pode, portanto, ser também uma atitude interior.
encontrar significado no que fazemos e ter uma visão a mais e alcançar um estado de oração na percepção das coisas. Acordar para a grandiosidade da vida é orar em tudo o que fazemos. Só quem faz o Evangelho no lar sabe a diferença que esta prática faz na nossa vida. Enquanto a pessoa não a faz, não compreende sua importância, mas quando passa a realizá-lo e compara os resultados obtidos, percebe a fantástica mudança de uma série de coisas. Isso não implica dizer que a família passe a não ter mais nenhuma dificuldade, mas o equilíbrio familiar diante das dificuldades passa a ser outro. Os princípios e os próprios dificuldades também se modificam, enquanto a sua natureza, alguns deixam de acontecer, outros deixam de ter a relevância que pareciam ter. São aquelas situações tão comuns na vida da maior parte das pessoas que vão permanecendo no dia a dia em função do baixo teor vibratório em que as mesmas vivem. Situações de desencontros, brigas, preocupações exageradas com as questões corriqueiras e desconforto psíquico, oriundo de influências espirituais nocivas que predominam no ambiente. A oração no lar promove uma mudança de sintonia. Essa modificação vibratória estabelece no decorrer do tempo uma alteração positiva no contexto afetivo e comportamental dos moradores da casa. Essa modificação não é imediata, normalmente ela demora um pouco, até porque quando se começa a orar, aparece que tudo acontece para atrapalhar. Um exemplo disso é quando a família resolve iniciar o Evangelho. É comum surgirem inúmeras dificuldades, principalmente no dia em que fica marcado. Esquecimento, surgimento de uma visita inesperada exatamente no horário, o telefone que toca, e assim vai. Isso quando não são situações de conflitos familiares que surgem acirrados como para estabelecer um clima inadequado para a oração. Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que o pior momento de nossa vida é o momento de melhorar, porque é aí que surgem as maiores empecilhos. A oração é fator decisivo na aquisição da saúde mental e daí o maior dessa conquista é de aprender a orar para quem queira viver melhor. Espero assim, meus amigos, que nesse instante de pura oração, nesse pequeno bate-papo pela qual falamos na adoração por nosso Deus, por tudo aquilo que temos e por tudo que somos e por tudo que já vivemos e por tudo ainda que vai surgir em nossa existência, vamos agradecer. Vamos abrir os nossos olhos na manhã e agradecer de coração aberto pela oportunidade desse dia. E que a noite possa surgir com a sua escuridão, mas iluminada sempre pelas estrelas, pela essa lua imensa, dizendo para todos nós, estamos aqui. Por isso, meus irmãos e meus amigos, orem com fervor, de coração, para o coração de Deus, se assim podemos dizer, porque nunca estamos sozinhos, estamos rodeados de amigos espirituais a nos favorecerem, a nos dar as oportunidades que precisamos. Vamos orar sim pelo nosso grande planeta, orar por tantos irmãos que estão sofrendo por tantas dificuldades, ora guerra, ora enchente, ora é fogo, ora é calor, ora é frio, ora é seca. Tantos irmãos nos seus leitos de hospitais ou em seus lares, tantos irmãos pelas ruas a vagar. Olhai, meu Pai, por esses nossos irmãos, tende misericórdia de nós,
pois sabemos que somos atendidos e que cada irmão possa ser tocado no fundo do seu coração para que possa sentir a tua presença, o teu aconchego para conosco. Abençoe a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos vizinhos, amigos. Abençoe sempre a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao doutor Antônio com toda a sua equipe que nos sustenta, que nos alicerça e que te dá, a mim e a todos nós, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em oração. E assim, eu espero ter contribuído um pouquinho sobre a lei da adoração para com vocês. Espero encontrar todos vocês juntos na próxima semana para a nossa próxima lei, que será a lei do trabalho. E assim eu vou dando por encerrado mais esse evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.